São João, capítulo 20, versículo 24. Conto até 2, faremos a leitura, um versículo só. Vamos ler, todos nós, de uma vez. 1, 2. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Amém. Toma assento, por favor. Nosso culto de terça-feira é sempre um culto de ensino, culto doutrinário. E nós vamos, desta feita, aprender com Tomé. Então, o assunto nosso de hoje é aprendendo com Tomé. Essa palavra Tomé é chamado Dídimo. Algumas pessoas já perguntaram, o que quer dizer isso? Por que é chamado Dídimo? Dizem alguns que é porque ele era gêmeo. Tinha um irmão gêmeo, devido a isso. Recebeu, então, esse apelido Dídimo. Apenas um detalhe. Meus irmãos, na sexta-feira, houve uma... Sexta-feira, estou falando lá atrás, 2000 anos atrás. Houve uma, podia dizer uma tragédia, uma coisa horrível, terrível, horrorosa, que foi a crucificação de Jesus e a morte dele. E por que horrível? Porque você já imaginou uma pessoa espetada numa cruz, colocar lá e o sangue jorrando, e as mãos, cravo nas mãos, uma coroa de espinho na cabeça, sangue saindo na testa, os pés furados, né? Imaginou isso aí? Você vê isso na cruz. Inclusive, eu recebo alguns vídeos em casa, de alguns irmãos, e eu estou até pensando em mudar esse tal de... É o WhatsApp que fala? É o WhatsApp? Eu estou pensando em acabar com aquilo, porque eu recebo demais informação. E se eu ficar vendo aquilo lá, eu passo o dia e a noite só olhando aquilo. Cada segundo eu recebo. E é umas besteiras que não tem nada a ver. Tá, né? A pessoa manda bem. Como é que o senhor está? O senhor está bom? Não, infeliz, eu estou morto. Mas nessas coisas vem muita coisa ruim, vídeo ruim de gente matando gente espetando outro, gente morrendo. Se você ficar vendo aquilo, você não come, você não dorme, fica perturbado. Tanta desgraça, né? Gente sendo assaltada. Então é muito lixo que às vezes aparece. Mas, imagina aquilo, você vê alguém lá que nunca fez mal para ninguém, só fez o bem. E o sangue saindo dele. E uns marmanjos do lado ainda com a espada para furar ele. Aquilo foi demais. Mas, no domingo, ele apareceu vivo. E entrou numa casa onde estavam os discípulos trancafiados. Estava trancado, pesarosos, decepcionados, perdidos. Porque embora Jesus falou, eu vou ressuscitar no terceiro dia, mas eles estavam lá no domingo e isolados, com medo dos judeus, mas Tomé não estava lá. Tomé não estava.
verso 19, onde lemos, do capítulo 20. Chegada, pois, a tarde daquele dia, tarde do domingo, primeiro dia da semana, domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas lá no 24 você leu: ora, vírgula, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Quem era Tomé, pessoal? Voltando um pouquinho aqui, no capítulo 11 desse texto, fala aí desse capítulo, desse livro, capítulo 11, nós encontramos um episódio que dá para dizer um pouquinho quem era Tomé, a natureza dele, o caráter dele. Nesse capítulo 11 você encontra Lázaro quando foi ressuscitado, morto há 4 dias, Jesus ressuscitou. No versículo 8º desse capítulo 11, diz aqui: disseram-lhe os discípulos, presta atenção para você entender, senão você não entende, presta atenção. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? O que é isso aqui? Jesus, lá na Judéia, estava ameaçado de morte. Queriam matá-lo, ele saiu, tiraram ele de lá, e agora ele recebe a notícia que o Lázaro estava lá, e doente, e ele então resolve ir lá, sabendo que ele tinha já, depois de tudo aquilo, sabia que o Lázaro tinha morrido. Diz: eu vou voltar lá, nós vamos lá. E aí, os discípulos disseram: ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, eles iam te matar. Você quer ir para lá ainda, Jesus? Você quer voltar lá? Quer morrer lá? Você saiu de lá há pouca hora, eles iam te matar. Agora você quer voltar? Lá no 16, versículo 16, Tomé estava junto lá, naquela reunião. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Então, eles ficaram lá insistindo com Jesus, para Jesus não ir. Jesus falou: eu tenho que ir. E Lázaro morreu e tal, e eu vou. E todo mundo quieto. O Tomé disse: é o seguinte, você vai morrer? Eu vou. Então, vamos lá para morrer junto com ele. Deu para entender isso? Não. Você entendeu o grau de comprometimento que ele tinha com Jesus. Com Jesus. Para você entender, que às vezes nós descemos a lenha no Tomé, né? Incrédulo, não sei o que, tá. Eu mesmo já falei mal dele um bocado de vez. Mas lá no céu eu tenho que pedir perdão para ele. Dá um jeito lá. Depois eu li direito aquela Bíblia lá e eu vi que o negócio não era bem assim, não. Mas, na verdade, pessoal, nessa trajetória, presta atenção, da vida cristã, muitos, eu falei o quê? Muitos. Com o passar dos tempos, vêm as lutas,
as dificuldades, os problemas, as traições, as mentiras, os amigos falsos, os crentes traiçoeiros, mentirosos, obreiros infiéis, traidores, divisores, problema interno na igreja, mulher toma o marido da outra, homem safado, temos casos de pedofilia dentro da igreja, adultério, isso é comum. Essas coisas vêm chegando com o passar dos tempos e muitos que são vítimas disso, ou, às vezes nem vítima mas por ver isso, vão se escondendo, vão se trancando, fugindo e vão se isolando. Foi o que aconteceu com Tomé. Ele foi capaz de falar, vamos lá, já que Jesus está insistindo, está teimando, já falando para ele não ir lá, ele quer ir, eles querem matar ele, mas ele quer morrer, então nós vamos morrer junto. O cidadão era capaz de morrer pela fé que ele tinha. Mas por ver aquele Jesus com tanta maldade para cima dele, ele não aguentou. Eu acho que ele ficou, meu modo de pensar, ficou deprimido, depressivo. Está reunido os discípulos. Cadê Tomé? Não veio. Meus irmãos, eu quero dizer para você que a igreja, ela é um símbolo da Arca de Noé. Na Arca de Noé, lá atrás, se você for ler com calma, vai descobrir, capítulo 6 do Gênesis, que lá na Arca, quando Deus mandou Noé abrir aquela porta e receber os animais, entraram bichos de tudo quanto é qualidade e espécie. A igreja é um símbolo da Arca de Noé. Aqui recebe gente e bichos de toda espécie que você imaginar. Lá na Arca, eu tive fazendo um estudo um tempo e descobri que lá, aqueles animais, todos eles defecavam lá na Arca. Sabe o que é defecar, né? Não, você não sabia, é cagar. Eu não sei o que é defecar. Defecar é cagar. Aí clareou. Aí, gregos e troianos, todo mundo já sabe o que é. Porque, afinal de contas, todo mundo... Eu sei que falou, eu não sei se é isso não. Mas a verdade é o seguinte, o fedor lá era de lascar. Era ou não era? Não, era ou não era? Porque eu li lá na coisa que Deus mandou que o Noé colocasse lá, levasse os alimentos. Era para entrar os bichos, mas era para o Noé preparar alimentos para levar. Ora, se o alimento era para levar, era para o bicho comer. E não diz lá que ele ficou tudo entupido, não. Lá era para comer e soltar a coisa. O fedor era grande. Era ou não era? É só você pensar como é que funcionam as coisas. Tem que raciocinar. Ficar lá dentro daquela arca...
não era fácil. Quando eu te digo que a igreja é o símbolo da arca de Noé, eu quero te falar que permanecer na igreja, nos dias atuais, não está, o quê? Ou está fácil? Não está fácil. Por quê? Porque nós temos, o fedor está grande. O fedor da mentira, da prostituição, dos crentes falsos, mentirosos. Antigamente, quando a gente chegava alguém assim, fulano, ali, fulano, pastor, a gente até fazia o sinal da cruz. Chegar perto dele não dá, é santo demais. Chegar perto de uma missionária. Uma missionária, pensava, gente, missionária, é uma coisa... Mas hoje, irmão, tem umas missionárias aí que, se depender dela, você fecha o culto. A igreja já não aparece na igreja. Missionária. Se você depender de algumas missionárias nossas, a gente fecha a igreja. Que as coitadinhas não conseguem nem vir ao culto 3 vezes na semana, não conseguem vir. É as missionárias de hoje. Pastor, eu só estou ofendendo a gente. Eu lamento te falar que eu preciso ser franco e verdadeiro com você para tentar te salvar dessa desgraça que você vive como cristã, ou pregadora, ou sei lá o que é. Porque nós estamos agarrados no nome e a nossa vida não condiz com o nome que a gente carrega. Então, pastor, chegou o pastor fulano, aí falou, gente, o Deus chegou. Eu me lembro lá em São Paulo, que eu era menino, e fui assumir 20 e poucos anos a tesouraria geral, com mais de 80 igrejas. E tinha o pastor Josias Batista, 80 e tantos anos, o velhinho, andando, com dificuldadezinha ali, e o pastor presidente, e ele era o presidente de honra, e eu era o tesoureiro geral da igreja. Então, tinha que sair nos cartórios para assinar documento, aquela coisa toda, e eu... Às vezes chuva, e eu com o guarda-chuva ali na cabeça do velhinho para ver se não pingava nada na cabeça dele. Eu molhava tudo, mas não estava nem aí com isso. Eu queria proteger aquele anjo que estava ali, aquele homem lá. Mas hoje, qualquer vagabundo carrega o nome de pastor. Aí você não sabe mais quem é, quem não é, se trata direito, se não trata, como é que é. Tá. Quando ia colocar um obreiro para dirigir uma igreja, um ponto de pregação, eu lembro quando eu fui colocado para ser, primeiro o trabalho que eu fui dirigir. Eu, a mulher. Eu, na época, 20 e poucos anos, acabei de casar. Casamos na semana e tal. Aí quando volto da viagem que fizemos, cheguei, o pastor falou, você vai dirigir, e marcou lá um lugar, chamado Alto do Farol, uma rua sem saída. Uma garagem pequena. Eu e a mulher, vocês são os dirigentes. Eu disse, como é que vai ser? Vai fazer uma oração por você lá e você resolve. Aí chegamos lá, bom, vou tomar posse no trabalho. Aí chegamos lá, eu e a mulher. Mas ninguém, eu e ela, só, casadinho de novo. Diácono da igreja. Cheguei lá. Orou. Não tinha um banco, uma cadeira, um púlpito, um microfone, nada. Orou e foi embora. Semana seguinte fui lá, comprei, lembro como hoje, 5 tábuas. Peguei alguns tijolos, comprei lá no depósito, com o meu dinheiro, não é de igreja não, eu comprei do meu bolso. Coloquei o tijolo lá, colocamos lá, aqueles, lá, falei, aí... Peguei uma mesa lá de casa, levei lá, falei, aqui é o púlpito. Aqui é onde vai sentar a turma aqui. A mulher sentou lá e eu aqui. Para dirigir o culto. A mulher sozinha lá sentada e eu de cá. Dirigir o culto. Comecei, saía e o pastor falou ainda, ó, eu quero você aqui no culto, aqui na igreja.
Mas você faz culto lá segunda-feira à noite, quarta-feira à noite e domingo, 3 horas da tarde. O resto eu quero você aqui. É tanto que o vizinho do lado foi atrás do pastor, desse Josias que eu estou contando aqui, e disse: pastor, vão matar o menino. Não tem condição, pastor, é judiação demais. Fica ele lá dentro, com aquela mulherzinha dele. Porque tinha do lado um vizinho com raiva de crente, que ele colocava umas velas acesas lá na porta, como se fosse centro de macumba. Com raiva de gente, colocava a vela lá. Aí aquelas velas foi assim: se eu apagar a vela, o homem vai brigar, então larga a vela aí. Então o vizinho foi pedir para o pastor dar um jeito de não deixar a gente lá. Hoje, você vai colocar um cidadão no trabalho, aí ele fica preocupado: quanto é que eu vou ganhar? Quantas pessoas tem lá? A distância que é? Como é que é? E reclama ainda. Se for fazer uma peneira mesmo, algum de nós nunca tivemos chamada de Deus para coisa nenhuma. E a gente tem nomes grandes, que envergonham o Evangelho. Depois de 6 meses que eu estava lá, começou a aparecer algumas crianças lá. E eu comecei a tocar, porque nessa hora você vira cantor, vira pregador, revelador, você faz de tudo. Aí eu fazia de tudo. E a meninada com pena de mim entrava lá: fica aí que no final do culto tem bala para todo mundo. Se não vai pela fé, vai por dinheiro e por bala mesmo. Mas eu não largo isso aqui. Eu quero falar o seguinte: que a gente pegava aquilo com o maior amor do mundo. Eu dizia: senhora diva do céu, nós somos dirigentes lá daquela igreja, minha senhora. A igreja era uma garagem, meu amigo, na rua sem saída. Você não vê você hoje aqui e diz: eu queria ser igual a ele. Olha o carro que ele tem, olha a família que ele tem, olha não sei o que ele tem. Querido, só que é o seguinte: aqui nunca negou fogo não, viu? Aqui não. Aqui nunca não. Nunca. Eu quero te dizer que hoje não está fácil permanecer dentro dessa igreja doente. Mas eu quero dar uma outra dicasinha, que essa talvez vai te ajudar. É que de todo lugar do mundo, ainda a igreja é o melhor lugar para se estar. É aqui dentro. Está com um monte de rolê, problema para todo lado. Mas ainda é o melhor lugar no mundo, ainda é a casa de Deus. Do jeito que estava lá, o melhor lugar naquele tempo para ficar chamava-se Arca de Noé. Era lá. Com fedor e tudo, era lá dentro. Era o melhor lugar do mundo, era aquilo lá. Aliás, se não ficasse lá dentro, estava tudo morto mesmo, né? É igual nós aqui. Sai daqui para ver onde você vai parar. Sai daqui para ver onde é que tu vai parar. Nessa trajetória, apesar dos problemas, das traições, das mentiras, o seu negócio ainda é Jesus. Um cai de um lado, 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas você não será atingido. Vá para frente, vá com Deus. O negócio é olhar para Jesus. Se você ficar olhando para um, olhando para outro, ei, pastor, meu amigo, não dá não. Dá não. Só você olhar para Jesus. Porque hoje tem muitos aí, muitos que estão isolados. Tomé não estava lá. Hoje, muitos não estão na igreja, não vêm para o culto.
Dia de culto, cadê a irmãzinha? Não está. Cadê o irmão? Não está. Pois é. Se for perguntar para ele, muitos deles, a igreja está cheia de problema. A igreja está cheia de pecado. A igreja está não sei o quê. Pois é. E você com essa santidade toda, está lá fora da igreja, indo para o inferno. Você vai abraçar o diabo daqui a pouco. Tá? Que quando você chegar na porta do inferno, não tem outra alternativa. O negócio é abraçar o demônio mesmo, não tem quando correr. Você está correndo para o lado do diabo. Só tem dois caminhos. Ou é Jesus, ou o inferno, o diabo. Isso daqui, na realidade, não tem meio termo. Não tem meio termo. Então tem muitos santarrões, né? Diz, eu não vou à igreja. Eu não vou porque lá está cheio, lá está isso. Ele é tão santão que está lá fora, na mão do diabo. Mas tem uma noticiazinha boa aqui também. 8 dias depois dessa coisa aí. 8 dias depois. Reuniãozinha lá de novo, na mesma casa. Sabe quem estava lá? Tomé. Ele foi. Tomé estava lá. Quer ver? Está aqui, quer ver? Nós lemos aqui o 24, né? 26. 8 dias depois. Estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Ponto. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Jesus, antes de ir ao assunto aos céus, disse: eu não posso ir sem ir lá salvar quem foi capaz, era capaz de morrer por mim. O que Jesus fez por ele, por nós, morrer por nós, Tomé estava disposto a fazer por Jesus. Morrer por Jesus. Jesus falou: vou lá. Todo mundo, a porta fechada, e aí o Tomé que estava lá. E Jesus chegou e o assunto foi: paz seja convosco. Tomé deu uma fraquejada por não estar na primeira vez, mas ele voltou para lá. Hoje nós ficamos alguns obreiros, né? Alguns de nós aí, enroscados, com uma igreja cheia de dodóis, que tem que o pastor, ao invés de domingo, o dia de estar visitando novos convertidos, gente doente, tem que ficar atrás atrás até de obreiro da igreja, visitando o obreiro. A chupetinha, o nenenzinho, pega aí a chupetinha, e ele... vai caçar o que fazer, irmão, vai crescer, pô. Que é isso, pô? 10 anos de crente, 20 anos de crente, alguns nasceram na igreja e tem que pastor está visitando ela ainda. E esses que saem, ainda ficam reclamando da igreja. Eu não estou na igreja lá e ninguém veio me visitar, e porque não... faz favor, você merecia uma pizza bem dada. Umas lapadas boas nesse traseiro seu, pra você tomar vergonha na cara, pô. Francamente, me ajuda aí. Não dá não, irmão. Sem ficar e atrás de crente velho, como se você fosse um super-homem, não tem luta nenhuma, problema nenhum, e ele é a vítima do mundo. Ele está cheio de problema, de luta. E quem é que não está cheio de luta e de problema, gente? Cada um pega a sua cruz e toca para frente. Fica lá em casa, lá, tomando água de coco, cafezinho com leite, bolachinha, queijo, esperando visita.
Tem que fazer igual o Bin Laden. Chega lá, solta uma bomba na porta, explodir logo. Você vê nego que sai correndo. Ah, onde é que está Jesus? Ah, vai caçar o que fazer, irmão. Francamente, irmão. Tomé foi lá. Dizer, eu vou lá. Agora sabe o que aconteceu? Chegou um momento que Tomé fez uma coisa que a gente precisa aprender. Uma das coisinhas que Tomé tinha, que a gente precisa ter. Ele tinha uma sincera incredulidade. Depois de tudo que ele viu, aquela lancetada do lado de Jesus, aquela coroa de espinho, Jesus chegar no ponto de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E nada de Deus falar nada, ninguém escutou nada. Podia Deus falar, eu estou aqui, meu filho, e você vai morrer, mas eu estou do seu lado. Não, ninguém ouviu nada, não. Tomé está na reunião e alguém chega e diz, ô Tomé, Jesus ressuscitou. Veio aqui falar com a gente. Sabe o que ele falou? Eu não acredito. Creio não. Não, Tomé, mas ele veio, Tomé. Chegou aqui e a gente viu aqui onde furou a mão dele, viu onde estão os carros. Não acredito nesse negócio, não. Eu não acredito, não. Aliás, se eu não ver o buraco na mão dele, aquele lancetado, aquele buraco do lance, de maneira nenhuma eu acredito. Eu não. Gente, Deus não está preocupado com a sua incredulidade, e sim com a sua falsidade. O que eu falei mesmo? Deus não está preocupado com a sua incredulidade, e sim com a sua falsidade. É melhor. Ei! Escuta a palavrinha aqui de um cidadão que está aqui dentro da igreja há mais de 40 anos. E não sou filho de crente também não. Eu vim para cá com 15 anos de idade. Vim porque Deus mandou, Deus me chamou. Eu tenho convicção disso. Que alguns vêm para atrás de namorada, atrás de marido, atrás de não sei o quê, atrás de cura. Eu não tinha nada disso aí. 15 anos, cheio de saúde, tinha namorada inclusive já. Pela criação que eu tive, errada demais, a orientação era essa aí. Homem que é homem anda com mulheres. E toma cachaça. Cachaça eu experimentei, não gostei. Porque aquele negócio ardia a boca, mas mulher, eu falei, esse negócio é bom. Então, 15 anos eu já tinha namoradinha já. Então, eu vim para cá, se for olhar do lado material, eu vim até perder algumas coisas. Mas Deus é tão bom, né? Que deu uma galegona aí que vale por umas 10, que eu conheço por aí. Mas, não é para o seu bico não, miserável, fica quieto. Mas é o seguinte. Mas estou querendo te falar aqui o seguinte, que é melhor você andar com um incrédulo, sincero, do que andar com um crente falso. Crente falso. Melhor andar com um incrédulo sincero do que com um crente falso. Crente falso. Meus irmãos,
Já temos casos de Gideão, por exemplo, foi um cidadão que estava lá malhando trigo no lagar, um lugar impróprio para malhar trigo, para salvar dos midianitas. 7 anos. Estava lá, aquela luta. Todo ano, tudo que colhia, midianita vinha e levava embora. 7 anos naquele. Ele resolveu sozinho cuidar da plantação e está lá, sozinho. Gideão, capítulo 6 do livro do Juízo. Revoltado. Um anjo aparece. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Gideão, por ser sincero, diz: se o Senhor é com a gente, se o Senhor é comigo, por que tamanha miséria? Em outras palavras, Deus não é comigo, coisa nenhum anjo. E aí, ele ouviu uma voz dizendo, Deus falando, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Deus entende as suas dores. E você lembra da mulher de Jó? Você lê aquilo lá, você diz, a mulher, esposa de um homem tão abençoado como era aquele, daqui a pouco vê aquela miséria chegando na família, doença chegando, aí ela não suporta e diz para o Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Você fala, como é que Deus não matou aquela mulher? Não matou porque Deus conhece as suas dores. Deus entende você. Deus sabe quem é você. Você já enterrou algum filho? Quem enterrou diz que a dor é insuportável. Pois é, ela enterrou 10. Então multiplica o insuportável por 10. E você vai sentir o que ela sentiu. E nós temos que tomar cuidado, porque eu já escutei alguém pregar e dizer, porque você vai ler lá no finalzinho do livro, você vai descobrir que Ló, após aquela tribulação, que durou 7 anos, foi aquela luta do Jó, durou 7 anos, segundo os entendidos da Escritura. Aquela luta dele foi 7 anos. Quando passa aquela luta toda, você vai ler que ele viveu mais 140 anos. E teve 10 filhos. Eu já escutei alguém dizer que o Jó casou com uma mulher novinha. E aí teve aqueles 10 filhos. Isso é uma análise carnal da Escritura. Porque alguém lê e interpreta como se agem os humanos. Como a Bíblia não diz, claramente, dá para entender que Jó teve mais 10 filhos com aquela mesma mulher que ele tinha. Tem alguns que querem trocar de mulher e ficam achando algumas coisas para justificar a malandragem que quer fazer. Não tem nada a ver com isso. Deus não pensa como a gente pensa. Deus é diferente dos homens. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Estava discorrendo a Escritura, cheguei lá no ponto do Salmo 73, quando um outro cidadão, porque eu estou te contando, que é melhor, né? Você andar com um incrédulo sincero do que com um crente falso. Por isso que eu estou te contando isso aqui. O Asaf era um dos músicos que ajudava Davi. No Salmo 73 ele confessa dizendo, gente, o Deus é bom, Israel é bom, Deus cuida de Israel, mas eu tive inveja dos soberbos, dos ímpios. Eu vi a prosperidade dos ímpios, e eu, na casa de Deus, e eu então
passando por privações, por dificuldade, eu olhei e invejei os ímpios. Nem por isso Deus matou Asaf. Por quê? Ele era o quê? Sincero. Sincero. Seja sincero, meu irmão. Não tenta ter uma fé para os outros ver. Uma fé extraordinária que dá até medo de chegar perto de você. Porque tem gente que tem medo de chegar perto dele ou dela. Que até para falar a hora, que hora você tem, ele completa o restante dos minutos em línguas estranhas. 8h44, chacalaca. Você fala, mas eu queria só saber a hora. Ah, varão de fogo. Ah, vai caçar o que fazer, meu amigo. Vai devagarzinho. Diz, eu estou morrendo, eu preciso de ajuda, eu não acredito em mais nada. Fica mais fácil de Deus te encontrar e Deus te abençoar. Segunda coisinha que você aprende com Tomé é que as nossas atitudes revelam quem somos de verdade. Versículo 28, Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Só pode saber quem é você quem coloca o dedo na sua ferida. Fica preocupado com o que as pessoas falam de você. Que a maioria que fala de mim, de você, não conhece a gente. Para de dizer quem eu sou. Se você não conhece as minhas feridas. Você não conhece a minha ferida, por que você fala de mim? Você não sabe o que eu já passei. Só pode dizer quem eu sou quem estiver muito perto de mim. Quem não tiver, não sabe. Antes de falar de alguém, passe os dedos nas feridas que ele tem. De longe você não sabe quem é a pessoa. Jesus mostrou as cicatrizes. Ele mostrou para Tomé. Ou seja, mostrou as suas feridas. Existem dores irremovíveis. Agora escuta, irmão. Irmã. Deus não vai resolver tudo do jeito que você quer. Eu estou te trazendo o verdadeiro evangelho. Que as igrejas, comércio, temos igreja aí que vende bênção, vende felicidade. Essas igrejas estão assim de gente. Nós estamos de parabéns aqui porque não estou vendendo nada, só estou falando a verdade do evangelho. Então, para ter essa multidão de gente aqui, isso é um milagre de Deus. Mas não estou vendendo nada aqui. Vendendo facilidade, não estou vendendo nada aqui. Só estou te contando a verdade da vida. Veja bem, Samuel, por exemplo, o profeta Samuel, terminou o ministério com 2 filhos mortos. Aliás, esse aí foi o Arão, né? Nós estudamos domingo passado aí, sobre o sacerdote. Nós vimos aqui que o Arão presenciou a morte dos 2 filhos. Como é que chamava mesmo o nome dos meninos, dos filhos? O Nadab e o Abiú. Trouxeram fogo estranho, embora estivesse lá servindo, levaram fogo estranho no altar, e o Arão, sacerdote, viu os 2 filhos mortos. Samuel, ele teve o desprazer de ver os filhos desviados, avarentos, que perverteram o juízo, e Deus não aceitou. Paulo ouviu de Jesus, após orar muito, a fala de Jesus, dizendo: a minha graça te basta. Isso quer dizer que ele morreu com aqueles espinhos que ele tinha lá. Ele reclamou dos espinhos, que ninguém sabe que espinho era aquele. Ele orou.
Tira de mim esse espinho, Deus. Está doendo. E Deus diz, a minha graça te basta. Mas está machucando, mas a minha graça te basta. Quando Deus não muda o que queremos, Ele nos muda para suportar. O que é que eu falei mesmo? É. Quantas orações eu já fiz que Deus nunca ouviu. Aliás, eu ouvi, ele ouviu. Mas responder, ele achou que não devia. Ah, não, eu oro, não, eu não. Eu já orei muitas vezes, nunca, de algumas orações que eu fiz, tive resposta. Mas eu aprendi também que quando Deus não responde, Ele está dizendo, fica como está, porque é assim que eu quero. Eu não sou nem doido de ficar brigando com Ele. Eu falo, sim, senhor, está bom demais. Indo para os finalmente, eu quero te dizer que o que você sofreu foi um projeto de Deus para te preparar para cuidar dos outros. Se você não tivesse sofrido, você não teria aprendido. E meu irmão, irmã, cuidado com algumas melodias que a gente ouve nessa mídia gospel. E a gente gosta muito. Você já viu aqueles hinos que as irmãs cantam aí? Que até algum de nós canta junto? Agora essa vitória, a luta acabou. Essa música aí, irmã, a senhora devia até tirar ela do nosso inário, porque essa aí não funciona. Porque não é verdade, meu amigo. Isso é o evangelho da água com açúcar. A mesma coisa de você cantar, né? Quando fala assim. Quando fala, agora é só vitória, agora é só vitória, agora, é a mesma coisa de cantar, agora é só mentira, agora é só mentira, agora, é a mesma coisa. A mesma coisinha. Por quê? Porque não existe só vitória. Eu já perdi muitas vezes. E você? Já perdeu também ou não? Ou você é do tipo que diz, não, comigo é só vitória. É só vitória, é só vitória. E a vidinha toda arrebentada. É. Para os outros, só vitória, mas você mesmo sabe que não é. É impossível. Ei, o que eu falei? Impossível. Viver só vitória. Na verdade, nós vivemos perdendo. E você precisa aprender a perder. O que você não pode perder é a salvação. Mas perder faz parte do jogo da vida. Aprenda a perder. Que faz parte. E não existe uma outra maneira de aprender, de crescer, se não for com dores. Volto a dizer, não existe uma outra maneira de fazer você crescer, de você aprender, se não for através das dores. Então, quando você estiver tendo dores, parabéns. É um sinal que você está crescendo. É. Pode dar uma olhadinha lá para trás e lembra do que é que você aprendeu no dia que você casou. No dia do aniversário seu. Estava todo mundo batendo palma para você. Lembra do que é que você aprendeu? Agora dá uma olhadinha
naqueles momentos cruéis que você passou, veja se aquilo lá não te mudou, não te ajudou. Aprendamos com Tomé. Sejamos sinceros com Deus. Porque Jesus deixou tudo. Antes de ir para o céu, disse: eu tenho que ir lá para mostrar para Tomé que eu quero ele comigo. Jesus te quer com ele, meu amigo. Minha senhora. Suas fraquezas, suas dúvidas, faz parte da sua natureza. Você é gente, você é humano. Se você está aqui, é porque você é um amado, é uma amada de Deus. Pastor, esquece. Nenhum de nós está aqui, filho. Põe na cabeça isso, por favor. Nenhum de nós está aqui porque é bom, porque tem méritos. Só estamos aqui porque Jesus te amou e te chamou. Por isso você está aqui. Vamos de pé e vamos agradecer a Deus por esta noite.